Em 1979, a lei de anistia, que realmente foi implementada na história política brasileira, nos estertores do regime militar, foi uma solução política encontrada para realmente passar uma borracha e o país seguir adiante. Ela perdoou, ao mesmo tempo, os crimes da extrema-esquerda, da luta armada, os comunistas que tentaram, e eles mesmos assumem até hoje isso, derrubar a ditadura militar vigente no Brasil para substituí-la por uma ditadura de índole socialista, essa era a ideia deles, e perdoava também os próprios militares que capitaneavam o regime. Ninguém seria punido por crime nenhum, tortura, atentado, bomba, o que fosse. Todos seriam inocentados dali para frente. Estariam anistiados, como diz o nome, né? Diz o termo lei da anistia. Essa lei foi aprovada no governo do presidente Figueiredo, que era um presidente da linha moderada do regime militar, da linha chamada sorbonista, que teve ali Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime, depois a linha dura ascendeu ao poder, e quando Geisel é indicado por Médici para ser o presidente, ele meio que atraiçoa o Médici e se assume como linha moderada, alinhando-se ali ao Golbery do Couto e Silva e abrindo caminho para uma distensão do regime que teria na lei da anistia do seu sucessor um coroamento, ao mesmo tempo que também se implantou ali o multipartidarismo novamente no Brasil, dando início às instituições do que seria, com a aprovação da Constituição de 88, a nova República. Muito bem, a lei de anistia perdoava todo mundo, mas ela estava sendo aprovada num contexto em que o regime militar estava acabando. O que significa o regime militar acabando? A ditadura ia terminar. Os militares não iam mais governar. Eles iam voltar para os quartéis, voltar para a sua função constitucional de defesa. Eles iam parar de tutelar o país. Iam abandonar o poder executivo. O militar tem que cumprir as ordens dos governos civis. Era isso que ia acontecer. Eles iam ser perdoados, mas iam deixar o poder. O próximo presidente seria Tancredo Neves, que acabou não podendo assumir, porque, todo mundo sabe, adoeceu, faleceu, mas os civis iriam tomar o controle. O regime ia acabar. Perdoa-se todo mundo, passa-se a borracha, mas o regime ia acabar. O que se está tentando, muitas vozes vêm defendendo hoje, é se inspirar naquele exemplo histórico para fazer algo parecido hoje. Tá, nós entendemos que o STF passou do ponto. O STF abusou e a gente tem que anistiar as pessoas que são vítimas dos julgamentos do STF. Mas a gente vai perdoar o STF também, que aí passa a borracha. E tudo, paz e amor, que maravilha, segue a vida e o país continua na sua democracia relativa, como diria o. O problema é que no cenário atual não se fala em tirar os ministros. Os militares saíram. Os militares foram perdoados, mas eles saíram. Que anistia é essa em que você vai dizer, não, tudo bem, passa a borracha, agora eles ficam lá. Eles ficam lá. Quem garante que não vão fazer tudo de novo? O que vai mudar, de fato, na dinâmica dos incentivos, das instituições? O que vai mudar no surrupiar de poderes? O poder deles que passou do ponto? Não muda nada. E é isso que a Kátia está dizendo no seu artigo. Sem anistia, que é o grito que as esquerdas vêm fazendo para que as pessoas, coitadas, que estão sendo barbaramente condenadas, aprisionadas, desses julgamentos draconianos, que elas não sejam libertadas da situação que se encontram. Então, a Kátia tomou o slogan deles, sem anistia, emprestado. Ela vai dizer, sem anistia para os ministros. Porque anistia para os ministros significa, ok, beleza, vamos esquecer tudo, vocês estão livres para continuar fazendo o que quiserem. A anistia histórica de 79 não foi isso. Não foi isso. Então, esse é o ponto para o qual a Kátia está chamando a atenção. Ela também fala que o Moraes dificilmente aceitaria uma condição de anistiado, porque pelo ego dele, né, pela arrogância dele, ele estaria colocado como um dependente do favor de outros. Dificilmente ele aceitaria isso também, na opinião dela, né? E ela fala também do ponto de vista legal no artigo, mais para o final do texto. Lembrando que esse texto e o outro sobre a Magnitsky estendida à esposa do Moraes, esses textos foram publicados originalmente no site do jornalista Cláudio Dantas e replicados com autorização pelo Instituto Liberal, né? E ela vai falar mais adiante
que a inclusão dos atos de morais no rol das condutas a serem esquecidas, né, a nova lei de anistia teria, para fazer isso, de fazer tábula rasa para a prática de ilícitos de enorme potencial lesivo, tais como abusos de autoridade, nos quais Moraes vem comprovadamente incorrendo nos últimos anos. Por fim, casos como os de Felipe Martins e de Mauro Cid apontam indícios do cometimento de tortura por parte do togado, razão pela qual a concessão de anistia ao seu modus operandi seria inconstitucional nos termos literais do artigo 5 da Constituição Federal. E aí ela faz uma aponta o dedo diretamente para os parlamentares, para o Congresso brasileiro, dizendo que, em vez dessas traquinagens, dessas sugestões mandrakes que vem sendo feitas, PL de dosimetria, anistia para ministro do Supremo, para perdoar o Moraes, que eles deveriam ter, já há muito tempo, poderiam ter evitado que a situação chegasse a esse ponto se tivessem, por exemplo, se manifestado já contra o inquérito das fake news por meio de um decreto legislativo, o que ela comenta, com todo o seu conhecimento jurídico, que seria um instrumento legítimo do ponto de vista constitucional que o Congresso poderia ter usado para matar essa situação abjeta em que o Brasil se encontra desde o seu nascedouro, coisa que, infelizmente, não foi feita.